Chega a informação que a Cláudia Leite pode ter os bens bloqueados por dívida com o Ministério da Cultura. A cantora perdeu o prazo para devolver R$1.200.000 aos cofres públicos e terá processo encaminhado ao Tribunal de Contas da União, que poderá tomar essa medida, bloqueio de bens da cantora Cláudia Leite. Ela perdeu o prazo para devolver R$1.200.000 captados pela Lei Rouanet para uma turnê que teve a sua prestação de contas reprovada pelo Ministério da Cultura o ano passado. O prazo para ela devolver essa grana toda era 7 de janeiro. Janeiro já era, janeiro já foi. Nós estamos em 1º de fevereiro. Então, essa ameaça de ter bens bloqueados está aí no ar mais do que nunca. Essa possibilidade existe aí a todo vapor. Que coisa, que situação, não é? A assessoria diz que ela não vai se manifestar sobre esse assunto, mas deveria. A Cláudia Leite sempre vive, e prestes a chegar ao carnaval, ela sempre vive, parece aquele inferno astral. Tempos atrás eu me recordo que ela se meteu numa confusão por causa de dívida de camarote, que não teria pago fulano, Beltrano e Ciclano. Você lembra dessa história? Era bem perto do carnaval. Agora, perto do carnaval também, que o carnaval é agora no final do mês, onde tradicionalmente os trios elétricos invadem o circuito Barrondina, ela se mete numa outra confusão. Eu acho que, na verdade, tem alguém que não gosta muito da Cláudia Leite que começa a ventilar essas notícias na época dela se apresentar. Ah, você acha que por conta da época? Porque o fato existe, Existe, né? mas para atrapalhar, entendeu? Aquela história do glamour do carnaval, as pessoas vão tumultuando para, em benefício, sabe-se lá qual benefício, para deixar a imagem dela sempre arranhada. Entendi. Bom, deixa eu voltar aqui. A gente já falou o que tinha para falar, né? Falamos da Cláudia Leite. Sim, eu acho que é uma história. perseguição. As notícias estão aí, elas são verídicas, mas não sei por que sempre na época do carnaval vem que ela está devendo para o camarote, vem que ela está devendo para o trio elétrico, vem que ela está devendo para o Ministério da Cultura. Isso vem justo na época onde ela, se tiver devendo esse rolo todo, ela pode captar um pouco mais de grana para ir desenrolando todos os problemas que ela teve aí no percurso de carreira. Olha, sabe que a gente chegou a falar aqui da saída da Júlia Gunn da novela nova que ia começar, lembra? Isso. Que ela ia fazer a Carlota Joaquina, chegou inclusive a gravar e teve que deixar o elenco da novela. Aí o que acontece? O que teve a Júlia Gunn que todo mundo estava querendo saber? Não é oficial, mas o que se comenta nos bastidores da Rede Globo de televisão é que ela mais uma vez encara uma fase de depressão. Ela já teve isso, mas quando o filho dela era bem pequenininho, por causa da separação do Pedro Bial, que depois tirou o filho dela, lembra? E aí ela ficou realmente sem chão, imagina. Foi toda uma situação muito complicada, né? Ganhou durante muito tempo aí páginas de jornais e revistas, porque ela realmente afundou sem poder ficar com o filhinho dela. Depois as coisas se normalizaram, tudo, mas foi um período muito triste para ela. E agora, ao que parece, a Júlia Gunn estaria novamente com depressão. Ainda bem que tem tratamento, pode acontecer mesmo uma recaída, pode levar anos para acontecer, como foi o caso dela, mas tratando, ela vai se reequilibrar novamente, como todas as pessoas, né, que têm esse histórico já de depressão, ou que venham a desenvolver a depressão, precisa do tratamento, e o tratamento, graças a Deus, funciona de verdade. Ela estava bem, fez ótimos trabalhos, né? Inclusive em Sangue Bom, ela fez muito divertida a personagem, aquela coisa toda, mas se Deus quiser, logo logo ela já vai estar aí reequilibrada, vamos dizer assim, emocionalmente, fisicamente. A Júlia Gunn é do tipo de atriz que fala com o olhar. Poucas pessoas falam, conseguem. As cenas que estavam passando ali, se você vê a Júlia Gunn, tem expressão no olhar, é atriz de verdade, aquela atriz com A maiúsculo mesmo que transpira. E isso, gente, quando a gente fala de depressão, isso é importante. Olha essa cena. Quando a gente fala de depressão, a gente fala, às vezes o sujeito fala assim, não, isso é coisa, isso é charme, isso é mentira, isso não tem. Isso até hoje existe preconceito, né? E não, a depressão precisa ser tratada, ela precisa ser sempre, né, a pessoa que é depressiva, muitas vezes ela não consegue pedir ajuda, mas os familiares, as pessoas próximas,
né? Elas têm que dar esse suporte necessário, Exatamente. buscar ajuda. Júlia, a gente torce por você e quer te ver na TV o mais breve possível. Exatamente, né? Com certeza, melhoras. Aí é um quadro importante. Ela poderia aproveitar agora essa fase para ressocializar, para voltar ao trabalho. Mas se não está bem agora, a gente espera que ela volte o quanto antes. E a Carlota Joaquina, né? Pode pintar em outra novela, numa peça de teatro, no cinema. Essa novela tá complicada, hein? Tá. Essa novela das 6, Novo Mundo. Porque a Ingrid Guimarães também se acidentou nos bastidores da gravação. Caiu, levou o Chai Suede junto. Sério? Ela sentiu muita dor, inclusive. Foi tombo feio? Foi um tombo assim? feio. Ela precisou ser substituída por uma dublê, porque a novela vai estrear agora no primeiro semestre. Ixi. E não podia atrasar. Aí ela foi afastada um tempinho, mas graças a Deus já retomou, Quebrou já tá tudo tranquilo. coisa? Não, sabe aquela queda coisa onde que te bate? deixa todinha doída, E ela começou a gritar, né? de dor e o elenco Nossa, preocupadíssimo, a equipe toda. E aí falaram, bom, a gente precisa continuar aqui, enquanto ela é atendida, vamos usar uma dublê. Usaram um dublê, E já- fizeram as cenas aí. Olha aí. Ah, aquelas cenas que ela invade. Mas isso não foi pra novela, isso era Não, cinema. não, é a novela Aí de era, época, ela vai aí falar era de Dom filme. Pedro. É, Primeiro e Segundo Império ali, praticamente. E ela vai fazer um papel com o Chai Suede, onde o Chai Suede vai ser obrigado a casar com ela. Aí já até brincaram, né? Falaram, não quis casar comigo, eu vou te derrubar. É, ela caiu e levou o Chai Suede junto. Essas cenas são do filme Fala Sério Mãe, né? Em que a personagem dela invade um show do Fábio Júnior, é doida pelo Fábio Júnior lá e apronta todas. E aí tem que ser retirado pelo segurança, coisa que a gente vê muitas e ela é muito vezes boa, né? acontecer Olha. em show. Ela é ótima, né? Ela é ótima, realmente. Mas, apesar do tombo, ela continua na novela, continua no elenco, só a Júlia Gam mesmo, que teve que se afastar, vai se tratar, não é? E fica para uma próxima oportunidade da gente ser brindado aí com o trabalho dela. Bom, nós falamos em barraco por causa das estilistas brigando pela fantasia da Ivete Sangalo nesse carnaval, nessa homenagem.